A gente segue na nossa série, nós começamos na semana passada, uma série chamada Nascimentos Miraculosos, onde a gente está falando sobre nascimentos que são miraculosos. É meio óbvio isso, mas para que você entenda, nós compreendemos a Bíblia, a Palavra de Deus, não como sendo uma série de histórias que são desconexas, mas nós entendemos como sendo uma única história onde todas as coisas apontam para a pessoa de Jesus Cristo, que é o nosso Senhor, que é o nosso Salvador. Na semana passada, a gente falou um pouco sobre o primeiro nascimento miraculoso que a Bíblia narra, que é o nascimento de Isaac, que era filho de Abraão e Sara. A gente falou um pouco sobre essa história. E aí, nessa mesma família, vai continuar essa família se desenvolvendo. E hoje a gente vai falar sobre os gêmeos que são Esaú e Jacó. Essa família inspiraria certamente um programa tipo Casos de Família. Vocês já viram aquilo que passa? É um programa que vale a pena assistir só para ouvir uma mulher que vende ômega 3. Não sei se vocês já ouviram, ela tem a melhor voz da televisão brasileira, não é do Galvão Bueno, Silvio Luiz, é dessa mulher que vende ômega 3 da Top Term. Não sei se você já teve o privilégio de ouvi-la, mas é um negócio assim fantástico. E aí, para ouvir essa mulher, a gente acaba pegando uma parte ou outra de um programa como esse, mas o programa traz alguns casos complicados que existem dentro de algumas famílias. Ninguém sabe o que é isso, né? Família com problema, caso complicado, ninguém tem ideia do que eu estou falando, mas isso acontece em algumas famílias. Eu não sei se na sua é assim, mas nessa família que a gente vai falar hoje, para que você entenda um pouco melhor, para começar, Esaú e Jacó, eles eram gêmeos, e aí os pais são Isaac e Rebeca, que têm Esaú e Jacó, que são filhos gêmeos, e eles têm ali um filho predileto do pai e um filho predileto da mãe. A gente tem um casal com 2 filhos, a mãe preferia um, o pai preferia outro, e eu não sei se tem isso na sua família, esse negócio de filho predileto. Toma cuidado, porque isso pode causar um problema muito grande. Na minha família tem muito tempo que eu não falo sobre isso, mas hoje eu tenho a oportunidade de ter meus pais aqui bem na minha frente, para eu falar mais uma vez sobre isso. Eu tenho um irmão 3 anos e 10 meses mais novo que eu, que quando nasceu a gente foi buscá-lo na maternidade, trouxeram meu irmão para casa, família feliz, completa, só tem um problema, me esqueceram na calçada do hospital. É um trauma, alguns problemas que eu trago ainda hoje, roer unha, essas coisas, tudo consequência desse ato. No final você pode procurar meu pai ou minha mãe e perguntar a eles o que aconteceu, que até hoje eu não quis saber o desenrolar dessa história, porque pode me machucar ainda mais. Eu estou falando isso só para você entender que eu não sou o filho preferido, certo? Um ponto importante nessa história de Esaú e Jacó é olhar para esses 2 homens e perceber o quanto eles tinham características tão distintas. Eles eram da mesma família, eles viviam no mesmo local, eles tinham acesso às mesmas coisas, mas eles eram homens extremamente diferentes. Nem parece que eles eram do mesmo signo. Esse seria um recado para cristãos que acreditam em horóscopo, mas pensando bem, não existe cristão que acredita em horóscopo. Muito bem, Esaú era um homem do campo, um homem caçador, um homem viril. Usando um adjetivo que usam hoje, ele era um homem brabo, como as pessoas costumam dizer. Ele era um exemplo para essas páginas de masculinidade, porque ele era aquele cara caçador que ia para o campo, matava os animais. Esaú era esse tipo de homem e Jacó era o contrário. Jacó era um cara caseiro, gostava de ficar nas tendas, ele gostava de cozinhar com a sua mãe. Esse era Jacó, um homem tranquilo, pacato, que vivia em casa, enquanto o seu irmão era esse outro. Então a gente tem 2 irmãos gêmeos, um deles saía, caçava, construía, e o outro ficava em casa com habilidades culinárias. A gente junta a parte boa dos 2, sai o Rodrigo Hilbert, né? Um que sai, constrói a churrasqueira, mata o animal, cozinha e tal, e prepara. Ou se junta a parte ruim dos 2, sai alguém que você conhece com toda certeza, que não caça, não constrói nada e também não sabe cozinhar nada além de um miojo, olhando as instruções. Mas esse é o marido que Deus te deu. Dê um abraço nele aí e seja muito feliz. O texto de hoje vai falar do nascimento desses irmãos, mas vai falar também de uma história central na vida deles e de seus descendentes. Eu queria que você entendesse, à medida que a gente caminhasse por essa série,
Cada uma dessas histórias é uma história de personagens reais, mas essas histórias também apontam para algo muito maior do que esses personagens que são narrados aqui. O ponto central que o texto de hoje vai abordar é a venda do direito de primogenitura, o direito de filho mais velho, o que era muito importante nessa cultura. Esse direito pertencia a Esaú, e Esaú vende esse direito então para o seu irmão chamado Jacó. Na verdade, ele troca esse direito que ele tinha de ser abençoado, de ter uma herança dobrada, de ter uma série de coisas, ele troca por um pão com ensopado de lentilhas, né? Se fosse uma picanha, a gente ainda entenderia um pouco melhor Esaú, né? Outra coisa, dizem que lentilha traz sorte, mas no caso de Esaú foi um azar miserável. Por resto da vida dele, ele comia lentilha, se lembrando do sofrimento que isso tinha causado. E essa é a história de hoje na nossa série Nascimentos Miraculosos, porque o nascimento deles também foi um milagre. A mesma história, ela parece se repetir. Do mesmo jeito que Abraão e Sara eram de idade avançada, ela não poderia mais engravidar, e aí há um milagre e ela engravida de Isaac. Esse homem, ele cresce, ele se casa com uma mulher chamada Rebeca, que também era estéril. E aí a gente chega ao texto de hoje, que está em Gênesis 25, a gente vai ler a partir do verso 19. Mesmo que o texto seja projetado, se você puder abrir a sua Bíblia, o seu aplicativo, para ir acompanhando, à medida que a gente for falando, você ir acompanhando o texto, seria bem interessante. Gênesis capítulo 25, a partir do verso 19. Diz assim o texto. Essa é a história da família de Isaac, filho de Abraão. Abraão gerou Isaac, o qual aos 40 anos se casou com Rebeca, filha de Betuel, o arameu de Padã-Arã, e irmã de Labão, também arameu. Isaac orou ao Senhor em favor de sua mulher, porque era estéril. O Senhor respondeu a sua oração, e Rebeca, sua mulher, engravidou. Os meninos se empurravam dentro dela, pelo que disse: por que está me acontecendo isso? Foi então consultar o Senhor. Disse-lhe o Senhor: 2 nações estão em seu ventre, já desde as entranhas 2 povos se separarão. Um deles será mais forte que o outro, mas o mais velho servirá ao mais novo. Ao chegar a época de dar à luz, confirmou-se que havia gêmeos em seu ventre. O primeiro a sair era ruivo, e todo o seu corpo era como um manto de pelos, por isso lhe deram o nome de Esaú. Depois saiu seu irmão com a mão agarrada no calcanhar de Esaú, pelo que lhe deram o nome de Jacó. Tinha Isaac 60 anos de idade quando Rebeca os deu à luz. Os meninos cresceram, Esaú tornou-se caçador habilidoso e vivia percorrendo os campos, ao passo que Jacó cuidava do rebanho e vivia nas tendas. Isaac preferia Esaú, porque gostava de comer de suas caças. Rebeca preferia Jacó. Certa vez, quando Jacó preparava um ensopado, Esaú chegou faminto, voltando do campo, e pediu-lhe: dê-me um pouco desse ensopado vermelho aí, estou faminto. Por isso também foi chamado Edom. Respondeu-lhe Jacó: venda-me primeiro o seu direito de filho mais velho. Disse Esaú: eu estou quase morrendo, de que me vale esse direito? Jacó, porém, insistiu: jure primeiro. Ele fez um juramento vendendo o seu direito de filho mais velho a Jacó. Então Jacó serviu a Esaú pão com ensopado de lentilhas. Ele comeu e bebeu, levantou-se e se foi. Assim, Esaú desprezou o seu direito de filho mais velho. Vamos orar mais uma vez? Deus, obrigado pela tua palavra. E a gente pede que o Senhor nos ajude a olhar para essa história e compreender princípios que nos ajudem a nortear a nossa vida cristã, a compreender conceitos contidos nesse texto que podem nos ajudar também na nossa caminhada, mas acima de tudo a olhar para esse texto e perceber como ele aponta para o único herói das Escrituras, que é o nosso Senhor Jesus Cristo. No nome dele nós oramos agradecidos. Amém e amém. Se você puder, mantenha sua Bíblia aberta, a gente vai caminhando por esses versos. Esse nascimento desses gêmeos, Esaú e Jacó, ele é narrado nesse texto, mas como eu disse para vocês, essas histórias apontam para uma realidade que é muito maior do que a realidade desses simples personagens. Por exemplo, no verso 30, vai dizer que Esaú, ele era também chamado de Edom, que significa vermelho. O texto vai dizer o seguinte:
29, né? Quando Jacó preparava o ensopado, Esaú chegou faminto, voltando do campo, e pediu-lhe: dê-me um pouco desse ensopado vermelho aí, estou faminto. Por isso também foi chamado de Edom. O que isso nos indica? Um ensopado de lentilhas que era vermelho, que Jacó usava bastante coloral à medida que ele cozinhava. Isso eu falei de manhã. Uns 4 chatos aqui da igreja me mandaram mensagem dizendo que existe lentilha vermelha. Eu não quero saber se existe lentilha vermelha, e vocês acabaram de estragar a minha piada e o meu humor pelo resto do dia. Mas, enfim, Edom significa vermelho. Ele chega, o ponto é esse, né? Ele chega, Jacó está cozinhando lá um ensopado vermelho, de lentilhas vermelhas, e ele pede, e ele é chamado também de Edom. Esaú, então, é chamado de Edom. Isso que eu quero que você entenda. E Jacó, mais à frente, teve o seu nome mudado por Deus para Israel. No verso 23, quando Rebeca ora a Deus, que as crianças estão se agitando no seu ventre, o texto vai dizer que Deus responde para ela que havia 2 nações dentro do seu ventre. Não é no sentido literal de ter um monte de gente dentro da barriga. A gente está falando de Rebeca, não da grávida de Taubaté, mas o que está querendo dizer nesse texto é que havia ali 2 povos representados por aquelas crianças. Um desses povos se tornou o povo de Edom, os edomitas, que a Bíblia chama, e o outro desses povos, na verdade, é o povo de Israel. Por que é importante a gente compreender isso? Quem escreve Gênesis é um homem chamado Moisés. Ele vive em outro momento. Depois que acontece toda essa história de Abraão, Isaac, Jacó, e aí Jacó tem ele tem um nome mudado para Israel, tem os filhos que são as tribos. Um desses filhos é José. Com José o povo vai para o Egito, e aí fica lá 400 e tantos anos escravo, e Deus levanta esse homem chamado Moisés para liderar o povo. Então ele está escrevendo numa distância de alguns séculos. Moisés está escrevendo durante a peregrinação do povo no Egito, ele está escrevendo essa história. Por que isso é importante? Em Números, no capítulo 20, a partir do verso 14, você vai ver que Israel está saindo do Egito, eles estão no deserto, eles estão caminhando em direção à terra prometida, e de repente eles se deparam com uma nação que eles precisavam atravessar, e esse povo que eles precisavam atravessar era exatamente o povo de um lugar chamado Edom. Moisés está querendo deixar claro para os seus leitores que esse povo, inimigo do povo de Deus, que não havia colaborado com o povo de Deus, tem a sua origem exatamente nessa história de Esaú e Jacó. Em Números 20, você pode ler depois, o povo de Israel pede passagem, mas o rei de Edom nega, e além de negar a passagem, ele ainda os ataca. Moisés, então, faz questão de deixar claro que esse povo, inimigo do povo de Deus, está surgindo exatamente nesse momento. Isso é só para você entender que essas histórias normalmente apontam para algo que é muito maior do que as histórias nelas mesmas. Então, esse texto narra isso, é importante a gente compreender esse contexto do que está falando, mas nesse trecho que nós lemos, além de falar do nascimento, ele fala também dessa negociação de Esaú com Jacó pelo direito de filho mais velho, o direito de primogenitura, e eu queria olhar com você para esse texto, percebendo aqui 4 personagens que estão nele: Isaac, Rebeca, Esaú e Jacó, e a gente consegue aprender uma lição com cada um deles e com a sua respectiva atitude. Por exemplo, a primeira coisa que salta aos olhos desse texto está no verso 21, que diz o seguinte: Isaac orou ao Senhor em favor de sua mulher porque era estéril, o Senhor respondeu a sua oração e Rebeca, sua mulher, engravidou. Com Isaac, nós aprendemos de modo muito direto que quando o povo de Deus está em dificuldade, ele deve orar. Às vezes a gente lê um texto bíblico, fica procurando verdades meio que escondidas no texto, coisas que ninguém nunca viu, mas normalmente Deus fala conosco por meio das coisas que estão ali totalmente visíveis. Isaac, ele tinha um problema. Deus havia feito uma promessa para o seu pai, dizendo: olha, eu vou fazer de você uma grande descendência, e por meio dessa descendência, todas as famílias da terra serão abençoadas. É meio óbvio para Isaac entender que ele deveria ter filhos para que essa promessa continuasse se desenvolvendo, para que a promessa de Deus se cumprisse. Mas tinha um problema: a sua esposa não poderia ter filhos.
ele está enfrentando uma dificuldade. Embora a multiplicação dessa descendência fosse plano de Deus, eles estão enfrentando agora, essa família, um momento de tamanha dificuldade. O que ele faz? O que nós deveríamos fazer quando enfrentamos dificuldades. Ele orou ao Senhor. A grande questão é que nós entendemos na prática a oração como sendo sempre o último recurso. A gente tenta de tudo. A gente tenta dar o nosso jeito, e parece que a gente nem se lembra que Deus existe, e a gente vai vivendo, tentando resolver. Às vezes, além de não conseguir, a gente ainda piora as coisas, e aí quando as coisas estão totalmente piores, o que a gente faz? Senhor, tem misericórdia de mim, me ajuda, porque para muitos de nós, na prática, a oração é isso. Oração para um cristão deveria ser uma rotina. Você ter um relacionamento tão íntimo com Deus, que ela é uma constante na sua vida o tempo todo. Paulo, quando escreve no Novo Testamento para uma das igrejas às quais ele escreve, ele vai dizer o seguinte: orai sem cessar. A ideia de Paulo não é que você ande na rua de olho fechado, até porque isso é perigoso, ou levantando a mão, ungindo os outros no meio da rua. Não, a ideia dele é exatamente essa. Que você tenha uma intimidade com Deus tão grande, tão perceptível, que a tua vida com Deus seja tão íntima, que a oração seja algo constante para você. Isaac, por meio dessa história, vem nos ensinar exatamente isso. Quando nós enfrentamos dificuldades, não tenta fazer as coisas do seu jeito, para quando não tiver mais jeito, recorrer a Deus. É simples. Nós temos acesso a Deus por meio da oração. Imagina que você tem um problema na sua vida, que você pode recorrer a alguém que é todo poderoso, tem poder sobre todas as coisas, governa sobre todas as circunstâncias. Imagina como isso não seria bom, não é verdade? Mas é isso que acontece. Não seria bom, é exatamente isso que acontece, e às vezes nós nos esquecemos disso, ou pelo nosso orgulho, ou pela nossa ignorância, ou seja, qualquer a razão que você acha que justifique esse tipo de entendimento, mas esse texto nos mostra de forma muito direta que quando o povo de Deus está em dificuldade, o povo de Deus deve orar. Da mesma forma que Sara, mãe de Isaac, era estéril, Rebeca, sua esposa, também era estéril. Eu queria te lembrar que esse texto ele é escrito por Moisés séculos à frente, e esse é um modo também de o povo de Israel que estava enfrentando dificuldades. Moisés, quando escreve esse texto, ele está com o povo na peregrinação no deserto. Olhar para essa história era uma forma do povo olhar para trás e se lembrar de que a história desse povo não é resultado do planejamento de qualquer pessoa, mas é resultado da intervenção direta de Deus. Do mesmo modo, eu tenho certeza que todos nós, quando nos deparamos com dificuldades, sofrimento, problemas assim, você consegue olhar para trás e se lembrar do que Deus já fez, e saber que esse mesmo Deus que conduz o povo no deserto, é o Deus que conduz a sua história. E saber que esse mesmo Deus que fez essa promessa para Abraão, e garantiu que essa promessa fosse cumprida, é o mesmo Deus que prometeu que estaria conosco todos os dias até a consumação do século. Portanto, não há razão para nós duvidarmos da sua promessa, e não há razão para nós nos isolarmos dele, muito pelo contrário. Quando enfrentamos essas dificuldades, a nossa resposta imediata não deve ser outra senão a resposta que é a oração. O livro do Gênesis é escrito de novo durante a peregrinação desse povo, e essa história lembraria esse povo de que é Deus quem está à frente deles, os conduzindo. Do mesmo modo que esse povo poderia ter a certeza e confiar que Deus os levaria até a terra prometida, nós podemos confiar também que iremos com Cristo até o céu, porque do mesmo modo que aqui não dependeu do planejamento de homem algum, mas da vontade de Deus, com a gente é a mesma coisa. Temos a segurança de que iremos com Cristo até o final, porque isso não depende de nós, da nossa vontade, das nossas escolhas, mas depende única e exclusivamente do bom conselho da vontade de Deus, que decidiu nos amar e nos fazer seu povo. Isaac conhecia a sua história. Ele sabia que a sua mãe não poderia engravidar. Ele sabia que o seu pai era bem mais velho que ele. Ele sabia, então, que ele era um milagre de Deus. Ele sabia que a promessa que Deus havia feito a seu pai, Abraão, incluía uma multidão de descendentes, então isso continuaria a partir dele. O que é que ele faz, então, quando ele enfrenta dificuldade? Ele ora. A promessa de Deus não é garantia de que as coisas vão acontecer de modo fácil.
Isaac não questiona Deus no sentido, o Senhor falou que a descendência ia ser grande, como é que é o caso com uma mulher agora que não pode ter filho? O Senhor tem que dar um jeito nisso. Não, não é nesse sentido. Ter uma promessa de Deus não significa que as coisas vão acontecer de modo fácil. Abraão e Sara, a gente viu semana passada, esperaram 25 anos para que ela engravidasse. Quando Isaac nasceu, Abraão já tinha uma idade muito avançada, acho que 100 anos. Nesse texto também foram 20 anos entre o casamento, vai dizer no verso 20a que Isaac se casou aos 40 anos com Rebeca, e no verso 26 vai dizer que os filhos nasceram quando ele tinha 60 anos de idade. Ter a certeza da promessa de Deus não significa que as coisas virão fáceis. E outra coisa, ter promessas de Deus sobre a sua vida não te isenta de uma vida de oração. Deus prometeu que a descendência de Abraão seria grande, que a partir dele todas as famílias da terra seriam abençoadas. Ele enfrenta dificuldade, Isaac enfrenta dificuldade, recorre ao Senhor, mas ele desenvolve ali nesse momento e nos ensina por meio da sua vida de oração. Do mesmo modo que Deus havia feito promessas para essa família, Ele nos prometeu também algumas coisas por meio da sua palavra. Deus nos prometeu provisão das necessidades, Deus nos promete paz em tempos difíceis, Deus nos promete vitória sobre o pecado, mas isso não quer dizer que essas coisas serão fáceis, e isso indica também que nós precisamos orar por todas essas coisas. Deus ouve a tua oração. Ele ouviu a oração de Isaac, a resposta dele foi positiva, que o texto vai dizer que Isaac orou ao Senhor porque a sua mulher era estéril, o Senhor respondeu a sua oração e Rebeca, sua mulher, engravidou. De modo muito direto, está em necessidade, ore. É isso que a gente aprende com Isaac. O texto segue, a partir do verso 22, vai dizer o seguinte: os meninos se empurravam dentro dela, pelo que disse, por que está me acontecendo isso? Foi então consultar o Senhor. Disse-lhe o Senhor, 2 nações estão em seu ventre, já desde as suas entranhas 2 povos se separarão, um deles será mais forte que o outro, mas o mais velho servirá ao mais novo. Ao chegar a época de dar à luz, confirmou-se que havia gêmeos em seu ventre. O primeiro a sair era ruivo, e todo o seu corpo era como um manto de pelos, por isso lhe deram o nome de Esaú. Depois saiu seu irmão com a mão agarrada no calcanhar de Esaú, pelo que lhe deram o nome de Jacó. Tinha Isaac 60 anos de idade quando Rebeca os deu à luz. Isaac então está com dificuldade, o que ele faz? Ele ora. E agora nós vemos a segunda personagem nessa história, que é Rebeca. Ela está confusa. O texto vai dizer que as 2 crianças se agitavam dentro dela, e ela ficou se perguntando, por que isso está acontecendo comigo? E quando ela fica confusa, tentando entender as coisas que estavam acontecendo, o que ela fez? Consultou o Senhor. Com Rebeca a gente aprende que quando o povo de Deus está confuso, deve orar. E essa história nos ensina um negócio muito interessante, que Deus ouviu tanto a oração de Isaac quanto a oração de Rebeca. Só que a resposta que Deus deu para Isaac foi uma resposta que nós gostamos e nos identificamos com ela. Ele orou porque a sua esposa era estéril, Deus respondeu e ela engravidou. Rebeca agora está confusa, ela ora a Deus, e Deus diz para ela, olha, tem 2 nações no seu ventre. De cara, são gêmeos. Você não tem acesso a ultrassom, essas coisas que a gente tem hoje. Ela não tinha, tanto que o texto vai dizer no verso 24, que só se confirmou que havia gêmeos em seu ventre na época de dar à luz. Então, ela desenvolve esse diálogo com Deus, e a resposta de Deus para Rebeca foi uma resposta que talvez a deixasse ainda mais confusa. A mulher sabe que tem 2 filhos ali no seu ventre, e talvez a oração de toda mãe, nesse caso, seja que os meus filhos cresçam unidos, que sejam amigos, que sejam cúmplices um do outro. E a resposta de Deus para ela, olha, isso está acontecendo com você porque tem 2 nações no seu ventre. Desde as suas entranhas eles já vão se dividir, eles vão ser 2 povos numerosos, e esses povos vão se odiar para o resto da vida. Você imagina o quanto essa mulher, que já estava confusa, não ficou a partir dessa resposta de Deus. Isso significa para nós que orar não é garantia de que Deus vai responder as coisas do jeito que você quer. Ela ficou agitada, confusa, foi perguntar ao Senhor por que aquilo estava acontecendo com ela.
O fato dela ter engravidado como resposta às orações de Isaac não significou que a gestação dela foi tranquila. E a resposta de Deus para ela, para explicar o que estava vendo, pode ter deixado a mulher ainda mais confusa e preocupada. 2 povos no seu ventre, eles vão se odiar, eles serão separados. E tem mais: o mais velho será servo do mais novo. É uma lógica totalmente invertida nessa cultura. Porque nessa cultura o filho mais velho sempre tinha maior relevância. Ele recebia a porção dobrada na herança. Ele tinha responsabilidades familiares que os outros filhos não tinham. Ele recebia uma bênção especial do seu pai que os outros filhos não recebiam. Por isso que é tão importante para eles essa questão da primogenitura. Por isso que Jacó negocia com Esaú para que o vendesse esse direito. Nessa cultura, o filho mais velho era o mais importante. E a resposta de Deus para Rebeca diz que seriam 2 povos, e além disso, o filho mais novo seria servo do filho. Aliás, o filho mais velho seria servo do filho mais novo. Hoje, na nossa cultura, talvez a gente tenha um pouco de dificuldade para entender essa importância, porque na nossa cultura não é tão grande essa relevância assim do filho mais velho, embora os filhos mais velhos sigam sendo os mais bonitos e inteligentes, isso é indiscutível, mas nessa cultura aqui era um ponto muito importante. O texto segue e a gente aprende também com Jacó. Se com Isaac a gente aprende que quando o povo de Deus está em dificuldade deve orar, com Rebeca a gente aprende que quando o povo de Deus ele está confuso deve orar, com Jacó nós aprendemos o seguinte, a partir do verso 23. 2 nações estão em seu ventre, já desde as suas entranhas 2 povos se separarão, um deles será mais forte que o outro, mas o mais velho servirá ao mais novo. Ao chegar a época de dar à luz, confirmou-se que havia gêmeos em seu ventre, o primeiro a sair era ruivo, e todo o seu corpo era como um manto de pelos, por isso lhe deram o nome de Esaú. Depois saiu seu irmão com a mão agarrada no calcanhar de Esaú. Que cena de parto bonita, né? Sai uma criança e a outra sai segurando o calcanhar do irmão, pelo que lhe deram o nome de Jacó. Tinha Isaac 60 anos de idade quando Rebeca os deu à luz. Os meninos cresceram, Esaú tornou-se caçador habilidoso e vivia percorrendo os campos, ao passo que Jacó cuidava do rebanho e vivia nas tendas. Isaac preferia Esaú porque gostava de comer de suas caças, Rebeca preferia Jacó. O que a gente aprende olhando para Jacó nessa história? De modo muito direto. Nós aprendemos que as escolhas de Deus, elas não se baseiam nos nossos méritos. Pela cultura da época, o filho mais importante seria o filho mais velho. Mas Deus já havia determinado um plano para esses 2 povos, para esses 2 grupos de pessoas, e Deus decidiu, pela sua soberana vontade, que embora Esaú fosse o filho mais velho, Jacó e os seus descendentes receberiam as bênçãos e os benefícios de ser o primogênito. Isso é o que significa quando o texto vai dizer que o mais velho servirá ao mais novo. Isso nos indica que a escolha de Deus não se baseou na cultura vigente. A escolha de Deus não se baseou no senso de justiça das pessoas que estavam ali por perto. A escolha de Deus não se baseou no mérito deles. A escolha de Deus se baseou simplesmente pelo bom conselho da sua vontade. Abra a Bíblia comigo em Romanos capítulo 9, ou acompanhe que o texto vai ser projetado. Paulo está falando sobre soberania de Deus, ele está falando sobre salvação, e ele escreve para os irmãos cristãos na cidade de Roma, e ele cita esse caso quando ele diz o seguinte, a partir do verso 10, e esse não foi o único caso, também os filhos de Rebeca tiveram o mesmo pai, nosso pai Isaque. Todavia, nosso pai Isaque, porque Paulo era judeu e Isaque é um dos patriarcas do povo de Israel. Todavia, antes que os gêmeos nascessem, ou fizessem qualquer coisa boa ou má, a fim de que o propósito de Deus, conforme a eleição permanecesse, não por obras, mas por aquele que chama, foi dito a ela, o mais velho servirá ao mais novo. Como está escrito, amei Jacó, mas rejeitei Esaú. Então diremos, acaso Deus é injusto? De maneira nenhuma, pois ele diz a Moisés, terei misericórdia de quem eu quiser ter misericórdia, e terei compaixão de quem eu quiser ter compaixão. Portanto, isso não depende do desejo ou do esforço humano, mas da misericórdia de Deus. Eles não tinham nascido, eles não tinham praticado o bem ou o mal,
e o texto vai dizer que Deus escolheu Jacó para fazer dele o seu povo. O critério para a escolha de Deus não são os costumes do homem, a cultura vigente. Se fosse assim, as bênçãos teriam sido dadas ao primogênito que é Esaú. As escolhas de Deus se baseiam no bom conselho da sua soberana vontade. Tanto que esse trecho que nós lemos de Gênesis vai narrar como foi feita essa apropriação do direito por parte de Jacó, que viria a ser Israel, para justificar exatamente esse entendimento. O texto de Romanos, escrito por Paulo, vai dizer que Deus amou Jacó antes mesmo que eles tivessem nascido ou feito qualquer coisa boa ou má. O mérito para essa escolha não está em Jacó, mas está na misericórdia de Deus. E essa história se desenvolve exatamente do jeito que Deus havia anunciado. O nascimento ocorre exatamente desse modo. Esaú sai primeiro, ele é o filho mais velho, e Jacó ele vem então segurando o calcanhar do seu irmão. Aliás, o nome Jacó significa aquele que agarrou o calcanhar, ou aquele que age de modo sorrateiro, aquele que age na malandragem. A gente poderia usar esse tipo de expressão para que a gente pudesse compreender. Nessa época, as pessoas tinham o costume de dar nomes baseados em características assim. Tanto que Esaú, o texto vai dizer, ele saiu, o seu corpo parecia, ele era ruivo, o seu corpo parecia um manto de pelos, por isso lhe deram o nome de Tony Ramos. Não foi isso que está escrito. Lhe deram o nome de Esaú, porque Esaú significa peludo. Então, Esaú significa peludo, Jacó veio segurando no calcanhar, significa aquele que agarra no calcanhar, e a minha mente começa a viajar agora, se os teus pais fossem colocar o teu nome, baseado na característica ali do seu nascimento, qual será o nome que você teria, hein? Já parou para pensar nisso? É um negócio muito sério. O meu provavelmente seria Cabeção, alguma coisa nesse sentido, que era uma situação meio complicada. Graças a Deus o corpo vai crescendo e a cabeça para, então dá uma equilibrada, mas ainda é difícil. Por toda a vida de Jacó, a gente percebe essas características, ele obtendo as coisas por meio do engano. Jacó era tipo o Agostinho Carrara da Grande Família, sabe? Sempre com um plano, sempre na malandragem, trambiqueiro, era aquele cara metido a esperto, é mais esperto do que todo mundo, ele quer dar volta em todo mundo. Você conhece alguém assim, não? Acho que a grande maioria de nós conhece. Se você não conhece, eu tenho uma triste notícia para te dar. É provável que seja você essa pessoa, mas você precisa se converter e mudar de vida, hein, Jacó? O que eu quero dizer? É que mesmo em Jacó não havia qualquer qualidade para que Deus se agradasse dele. Mas Deus decidiu que a partir dele o seu povo seria contado. Deus escolheu Jacó para ser o seu povo. Qual é o mérito de Jacó nisso? Nenhum. Isso é tão simplesmente a graça de Deus sendo revelada, a despeito do mérito, da capacidade, a despeito do nosso senso de justiça. Deus decidiu demonstrar a sua misericórdia, Deus decidiu mostrar a sua graça, escolhendo Jacó para ser o seu povo. Tem um comentarista bíblico, Sidney Greidanos, ele diz o seguinte: se o mais jovem realmente governa sobre o mais velho, isso só pode ser o resultado da graça soberana de Deus, porque é totalmente oposto à lógica, é totalmente oposto à cultura da época, é totalmente oposto à cultura do merecimento, à cultura do crédito, do receber pelo que você fez. Simplesmente, se fossem seguir esses padrões, o filho abençoado seria Esaú. Mas a promessa de Deus é que o filho mais velho serviria ao mais novo, porque Deus havia amado a Jacó e por meio dele o seu povo seria desenvolvido. O que isso tem a ver com a gente? Do mesmo modo, em nenhum de nós há mérito algum também que justifique Deus ter enviado o seu próprio filho para se entregar na cruz por nós. Mas ele fez isso não porque eu mereço, não porque eu tenha capacidade, não porque haja qualquer mérito em mim. Ele fez isso porque ele quis revelar a sua graça e ele decidiu nos amar. Com Jacó a gente é relembrado sobre um dos grandes valores das Escrituras, sobre o pilar no qual está fundamentada a nossa salvação, que é a graça de Deus. Não é resultado do teu esforço, das tuas escolhas. Paulo vai dizer aos Efésios: pela graça vocês são salvos por meio da fé, e isso não vem de vocês,
é dom de Deus, é um presente que Deus te deu, não é por obras para que ninguém se glorie nisso, é tão simplesmente porque Deus decidiu te amar e te salvar. Ele decidiu revelar a sua graça a você por meio da pregação do Evangelho. E nós olhamos para a história de Jacó e somos relembrados sobre isso. Não é pelo teu mérito, pelo que você faz, se você é bonzinho, se você é legal, não é por absolutamente nada disso. É por causa da misericórdia de Deus. E por último, o último personagem que a gente vê nesse texto, que é Esaú. Vamos ler a partir do verso 29. Certa vez, quando Jacó preparava um ensopado, Esaú chegou faminto, voltando do campo, e pediu-lhe: dê-me um pouco desse ensopado vermelho aí, estou faminto. Por isso também foi chamado Edom. Edom significa vermelho. Respondeu-lhe Jacó: venda-me primeiro o seu direito de filho mais velho. Disse Esaú: eu estou quase morrendo, de que me vale esse direito? Jacó, porém, insistiu: jure primeiro. Ele fez um juramento vendendo o seu direito de filho mais velho a Jacó. Então Jacó serviu a Esaú pão com ensopado de lentilhas. Ele comeu e bebeu, levantou-se e se foi. Assim Esaú desprezou o seu direito de filho mais velho. Com Esaú a gente aprende que curtir o momento, sem pensar no futuro, não é uma escolha muito sábia. Com Esaú a gente aprende que suprir as nossas necessidades ali do momento, sem parar para analisar as consequências das nossas decisões, não é uma escolha muito inteligente. Especialmente na nossa época, é importante a gente pensar sobre isso, porque a nossa geração tem alguns lemas que parece que foram escritos pelo próprio diabo. Não sei se você já ouviu por aí essas histórias de siga seu próprio coração. O importante é ser feliz, não é errado se te faz feliz. O importante é que você se sinta bem. Ninguém nasceu para ser infeliz. Então você pode se separar do seu marido, você pode roubar. O importante é você se sentir bem. Aproveite o momento, porque a vida é curta demais. Pode fazer sentido, mas se você aproveitar o momento sem pensar nas consequências, isso pode te trazer um problema muito maior. E, na verdade, exatamente pelo fato da vida ser curta, a gente deveria pensar melhor antes de tomar algumas decisões. O pastor Hernandes Dias Lopes, ele tem uma frase que é muito interessante, que ele diz que a nossa geração tem sacrificado o que é importante no altar do que é urgente. A gente tem deixado de priorizar as coisas importantes para fazer as coisas que são urgentes, ou as coisas que nós temos vontade, ou as necessidades que nós temos naquele momento. A história de Esaú nos fala de um homem que priorizou o momento, a necessidade que ele tinha naquele momento, o desejo que se apresenta para ele naquele momento, a tentação de um homem que está faminto e de repente se vê ali diante de um pedaço de pão, um ensopado de lentilhas, e ele abre mão de bênçãos espirituais que havia sobre a sua vida para simplesmente satisfazer a sua própria necessidade. É exatamente isso que o pecado faz com a gente. Ele promete satisfação instantânea, e ele até traz alguma satisfação. Dizer que o pecado é ruim é um contrassenso, porque se o pecado fosse ruim, ninguém pecaria. O pecado, na verdade, ele é bom. A grande questão é que ele não entrega aquilo que ele promete. As tentações, o pecado, nos prometem satisfação instantânea, mas no final das contas nos afundam em medo, culpa e vergonha. Quantos de nós nunca cedemos a tentações, nos sentimos eufóricos, felizes, livres? A gente tem essa tendência de confundir liberdade com ausência de limites, né? Eu sou livre, eu faço o que eu quiser, e se sente bem, se sente feliz. 5 minutos depois você está no fundo da sua alma, se sentindo culpado, se sentindo com vergonha, com medo, porque é exatamente isso que o pecado faz com a gente. A história de Esaú nos faz pensar que há um conflito de vontades agindo dentro de nós, e esse conflito é entre duas questões muito sérias. O que você mais quer da sua vida versus o que você mais quer nesse momento. Se você é um cristão, eu imagino que o que você mais quer da sua vida é agradar a Deus, honrá-lo, viver uma vida que o glorifique sobre todas as coisas.
Mas o pecado se apresenta nas suas necessidades, nos seus desejos, nos seus prazeres, e as tentações vêm te oferecendo aquilo que é mais interessante para você no momento. E quantos de nós não escolhemos exatamente como Esaú fez? Preferimos satisfazer os nossos desejos do que viver uma vida para a glória de Deus que o agrade em todas as coisas. Pode ser que você esteja vivendo esse dilema nesse exato momento. Eu não quero trazer peso ou culpa sobre você. Eu quero te lembrar de Paulo, por exemplo, plantador de igrejas, apóstolo, escolhido por Deus, que vai dizer que enfrenta esse dilema já no fim da sua vida. O bem que eu quero fazer é o que eu quero, é o meu desejo para a minha vida, é o que eu almejo para a minha vida. Eu quero fazer o bem, mas o que acontece? Eu não consigo. O mal que eu odeio, eu faço todos os dias. E esse, por vezes, é o retrato da nossa vida, porque nós enfrentamos esse dilema várias vezes ao longo do dia. Temos algumas oportunidades que estão em conflito, em contraste com o desejo maior da nossa existência, que deveria ser viver para a glória de Deus. Vou te dar um exemplo para você entender um pouco melhor. É você querer emagrecer, abrir a geladeira e se deparar com um pudim te olhando e te chamando, porque pudim faz isso. Não sei se vocês já viram, mas ele faz isso. Ele te chama, ele vai te seduzindo de um jeito complicado. Quer entender o texto de Eva lá, que olhou para o fruto, desejou, é mais ou menos o que o pudim faz. Há esse conflito de vontades. O que você mais quer da vida? Emagrecer. O que você mais quer nesse meio tempo? Comer o raio do pudim, certo? E a gente fica nesse conflito, o que eu faço, o que eu faço, o que eu quero mais, um projeto a longo prazo, algo que vai trazer benefício para a minha saúde, ou alguma coisa que vai satisfazer a minha vontade nesse momento. Esaú escolheu comer e satisfazer a sua própria vontade. E às vezes nós comemos o pudim. E a gente se sente culpado depois que come, né? Se sente mal. Aí ao invés de falar assim, nunca mais eu como pudim na vida, o que a gente faz? Um abismo chama outro abismo. Ah, já estou errado mesmo, vou comer esse troço todo logo e arrebenta um pudim, pede mais outro, pede hambúrguer, enfim. Desculpa o desabafo, mas é mais ou menos isso que acontece. Foi exatamente isso que Esaú fez. E como a gente escolhe mal às vezes também, né? Como a gente escolhe sem ponderar, sem refletir, sem analisar as consequências. Como a gente às vezes deixa de se concentrar em prazeres que são eternos para curtir coisas que são momentâneas e que a gente sabe que só vão trazer mais culpa, medo, vergonha e condenação sobre nós. A história de Esaú nos fala sobre isso, que devemos nos concentrar em valores eternos, mesmo que isso signifique abrir mão de vantagens e prazeres terrenos. O que você mais quer na sua vida? O que você mais quer nesse momento? Diante desse dilema, que tipo de escolha que você faz? E a postura de Esaú nos leva a refletir exatamente sobre isso. Porque como cristãos, nós enfrentamos esse mesmo dilema várias vezes ao longo do dia. E a filosofia do mundo é, se te faz feliz, faça. O importante é que você se sinta bem. O sentimento virou uma espécie de Deus para a nossa geração. O que importa é o que você sente, o que você está sentindo, mas nós não somos guiados por sentimentos, nós somos guiados por uma certeza, e essa certeza se baseia no modo de vida que Deus planejou para nós. Como cristãos, nós somos chamados a pensar a vida sob a ótica da eternidade. E o dilema se apresenta de inúmeras formas, não é só o pudim, talvez você não tenha problema com isso. Mas pode ser uma ocasião para trair o seu cônjuge, pode ser uma oportunidade que você tenha para ganhar muito dinheiro de forma desonesta, pode ser uma oportunidade que você tenha para satisfazer desejos carnais, pode ser uma oportunidade que você criou para ser promovido no seu trabalho de forma ilegítima, pode ser a tentação de querer se tornar popular de maneira ímpia, tantas outras coisas, tantos outros modos como esse dilema se apresenta para nós, e a escolha de Esaú foi essa. Ele decidiu o que ele mais queria naquele momento. Aí a gente olha lá para o Novo Testamento, e a gente vê um homem que foi batizado pelo seu primo, e ele é levado pelo Espírito ao deserto,
e ele está jejuando por 40 dias e 40 noites, um sofrimento, um esforço físico, e ainda aparece o diabo gritando no ouvido dele, o tentando. Se você é filho de Deus, manda que essas pedras se transformem em pão. Eu vi um meme esses dias que dizia que deserto, calor, esforço físico e ainda alguém gritando no seu ouvido, foi o diabo que inventou o CrossFit. Não sei se isso faz sentido, mas foi exatamente o que Jesus está passando nesse momento. Ele sentiu fome, ele tinha desejo de se alimentar, mas ele não responde satisfazendo o desejo da sua carne naquele momento, mas ele responde mostrando para Satanás que ele quer viver uma vida de acordo com a palavra de Deus. Nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Diante desse dilema, você tem agido como Jesus ou como Esaú? Essa história nos leva a pensar um pouco, porque ele escolheu mal. O texto vai dizer que ele comeu, bebeu, ele levantou, ele seguiu a vida, porque a consequência não foi imediata. E às vezes é isso que o pecado nos diz. Não, pode fazer. Fulano já fez, não deu nada. Você já fez algumas vezes e está tranquilo. Ninguém sabe, ninguém descobriu. Você está conseguindo esconder bem, parabéns. A consequência para Esaú também não foi imediata. Talvez a gente leia o texto esperando. E quando ele comeu um ensopado de lentilha, ele infartou, caiu da cadeira e morreu. Não, não foi isso. Ele levantou, seguiu a vida, continuou andando normalmente. A consequência não foi imediata. Só que quando seu pai estava perto de morrer, Isaac, seu pai, já estava enxergando mal. E Jacó o engana mais uma vez. Isaac pede para Esaú ir até o campo, pegar uma caça para ele, que ele estava com vontade de comer uma caça. Se lembram semana passada que Sara está conversando com o anjo? Abraão está conversando com o anjo, Sara está fazendo fofoca, escutando a conversa, e o problema que isso deu? Aconteceu um negócio parecido. Gente fofoqueira dá problema desde o início da humanidade. Rebeca escuta essa conversa de Isaac com Esaú e ela chama o seu filho preferido, Jacó. E ela diz o seguinte: olha, teu pai está com fome, está querendo comer alguma coisa boa, e ele vai abençoar o seu irmão, que é o filho mais velho. Faz o seguinte, vai ali nos rebanhos, ali perto de casa, pega 2 cabritos, traz para mim, que eu vou fazer um prato aqui especial, que seu pai gosta, e a gente vai entregar para ele pensar que você é Esaú, e ele dar a bênção para você, ao invés de abençoar o seu irmão. Um plano maquiavélico, um plano esquisito, mas um plano que traz algumas objeções. Por exemplo, Esaú era um homem peludo, Jacó já tinha maquininha em casa, né? Se depilava e tal. E aí ele fala para sua mãe: mas meu pai vai perceber. Ela fala: não, meu filho, eu vou matar o cabrito. A gente pega a pele do cabrito, coloca aí no seu pescoço, no seu peito, nas suas costas, no seu ombro, dependendo de como era Esaú, né? E aí quando seu pai passar a mão, eu fico imaginando como era o pelo do peito de Esaú, que troço assustador, que não deveria ser para alguém confundir isso com o pelo de um cabrito, mas era o que aconteceu. Coloca aí a pele do animal e seu pai vai perceber que é seu irmão. E Jacó falou: mas não tem como, eu uso jequiti, meu irmão anda no campo aí, não toma banho, fede demais. Ela falou: pega a roupa dele lá, que ele usou, a do fundo do cesto, sabe? Aquela que vai ficando, não cabe na máquina, vai ficando, aquele troço assustador. Pega a roupa do seu irmão, veste, quando seu pai sentir o cheiro, ele vai precisar nem encostar a mão em você. Quando você entrar no quarto, ele vai falar: Esaú chegou. Que significa peludo, mas poderia muito bem significar fedorento também, que explicaria muito bem quem era esse homem. E foi exatamente isso que aconteceu. Ele preparou, a sua mãe preparou o prato, ele entrega para o seu pai, e o pai desconfia, fala: ué, mas já? Sabe o que Jacó fez? O que a gente faz às vezes. Ele falou assim: eu voltei rápido, porque Deus colocou esse animal no meu caminho, e Deus me abençoou, e eu trouxe aqui para você. Quantas vezes a gente consegue algumas coisas na vida como fruto da nossa desonestidade e sai gritando à torta e à direita aí que foi Deus que abençoou. Foi exatamente essa a postura de Jacó. Isaac, então, ele come desse prato, apalpa o pelo de cabrito, sente o cheiro
e ele fala, realmente é o meu filho aqui, o meu filho amado, o meu filho Esaú, e ele estende as mãos sobre Jacó e o abençoa, dizendo, seu irmão vai ser o seu servo, eu vou te abençoar, sua família vai ser mais numerosa, o seu irmão vai ser um povo próspero, mas o seu povo ainda mais. E de repente Esaú chega e percebe todo o plano que havia acontecido. Ele implora para o seu pai o abençoar, mas agora já não era possível, porque ele já havia destinado as suas bênçãos para Jacó. Abra a Bíblia comigo ou acompanhe Hebreus capítulo 12, versos 16 e 17. O escritor está mandando essa carta e ele cita esse exemplo quando ele fala que não haja nenhum imoral ou profano como Esaú, que por uma única refeição vendeu os seus direitos de herança como filho mais velho. Como vocês sabem, posteriormente, quando quis herdar a bênção, foi rejeitado e não teve como alterar a sua decisão, embora buscasse a bênção com lágrimas. Jacó não era mesmo fácil, mas eu queria te lembrar também que não teve injustiça alguma contra Esaú, porque ele mesmo já havia desprezado e vendido esse seu direito de receber essa bênção. Resumindo, não haja como Esaú. Não troque bênçãos que são eternas por prazeres que são passageiros. Esaú não era digno da graça de Deus. A grande questão é que a gente olha para esse texto e a gente não consegue encontrar um herói nele, né? Que Jacó também não era. Ele era um enganador. Ele enganou o pai, ele enganou o irmão, ele enganou o cunhado, ele enganou o sogro. Aliás, ele com o sogro era uma briga para ver quem era mais pilantra um com o outro. Se você conhece a história, você vai entender que era uma troca ali para ver quem era mais enganador. A grande questão desse texto é a gente perceber que, embora nenhum dos irmãos fosse digno da graça de Deus, Deus escolheu um deles para ser o recipiente dessa graça. Olhar para essa história é ser relembrado sobre isso, que nós também não merecíamos o favor de Deus, porque todos nós, em algum momento, somos Esaú. Escolhemos mal, preferimos satisfazer os nossos desejos carnais em detrimento de prazeres espirituais. Todos nós, por vezes, somos como Jacó, enganando, trapaceando, querendo que as coisas aconteçam simplesmente do nosso jeito, não importa os métodos, usando a filosofia de que o fim justifica os meios. Todos nós somos pecadores. Nenhum de nós merecia essa graça de Deus, desde que nossos primeiros pais decidiram desobedecer, Adão e Eva. Com isso, eles perverteram a criação de Deus. A graça de Deus se revela no Evangelho, que é exatamente essa boa notícia de que, diante dessa nossa separação de Deus por causa dos nossos pecados, Deus envia Jesus para viver uma vida perfeita, para morrer levando os nossos pecados e para ressuscitar ao terceiro dia, vencendo a morte. É interessante observar que há uma espécie de padrão em toda a narrativa bíblica, porque Deus frequentemente escolhe o mais fraco e o mais jovem ao invés do mais velho e do mais forte, porque Ele quer demonstrar que não é pela força, pela capacidade, mas é por meio da sua graça. Deus escolheu Jacó e não Esaú, embora Esaú fosse a escolha mais provável. Deus escolheu Abel e não Caim. Deus escolheu Isaque e não Ismael. Deus escolheu José e nenhum dos seus irmãos mais velhos. Deus escolheu Davi e nenhum dos seus irmãos mais fortes que ele. E essa trilha, ela também continua no Novo Testamento, quando esse mesmo povo está esperando por um libertador. Eles querem um rei, eles querem um libertador político, eles querem um homem culto, eles querem um homem que nasça num berço de ouro, eles querem um homem que represente de forma visível o trono de Davi, que não se apartaria jamais deles. E de repente Deus envia o seu filho nascendo em um estábulo, criado numa cidade desprezada chamada Nazaré, a ponto de um dos discípulos, quando ouve falar sobre Jesus, a pergunta que ele faz é essa: acaso pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Ele manda o seu filho pobre, humilde, para ser a salvação de Deus revelada a nós. Esse mesmo Jesus escolhe discípulos humildes para serem seus representantes perante as nações. O Evangelho chega até nós, que não somos heróis também, que
que somos escolhas improváveis, mas que fomos escolhidos tão somente porque Deus decidiu nos amar. Analisando a história de Esaú e Jacó, o seu nascimento, a igreja pode estar certa de que pela graça soberana de Deus, Ele nos escolheu para ser o seu povo vitorioso. Do mesmo jeito que Israel teve a sua vitória final garantida, embora enfrentasse inúmeros obstáculos, dificuldades, desertos, cativeiros e inúmeras coisas ao longo da sua história, mas era Deus quem garantia a sua vitória final. Para nós também, o apóstolo Paulo, escrevendo no Novo Testamento, ele vai dizer que nós, a igreja, somos o Israel de Deus, e nós podemos ter essa garantia de que iremos até o fim, porque Jesus disse que estabeleceria a sua igreja, e nem mesmo as portas do inferno teriam poder sobre ela. Não existe absolutamente nada que seja capaz de nos parar, porque somos povo de um Deus que decidiu nos amar, não porque a gente mereça, não porque a gente seja capaz, mas porque Ele é gracioso e Ele decidiu revelar essa sua graça para nós. Nisso nós cremos, nisso nós confiamos, com Ele nós reinaremos. E como é que a gente vive enquanto isso? Orando quando estivermos em necessidade, quando estivermos confusos, confiando nesse Deus que nos escolheu por sua graça e não nos precipitando nesses dilemas que a vida impõe sobre nós, abrindo mão de bênçãos eternas por conta de prazeres que são passageiros. O ponto central dessa história é olhar e entender que a graça de Deus se revela de um jeito tão extraordinário, que através de um homem enganador, sem qualidades, sem algo de bom que pudesse agradar a Deus, que é Jacó, Deus o escolheu e fez dele um povo ao qual Ele chamou de seu. E nós que cremos em Jesus, fomos feitos povo de Deus, nação santa, sacerdócio real, geração eleita, não a partir de um homem pecador e enganador, mas a partir do Filho de Deus que se fez homem para pagar uma dívida que nós éramos incapazes de pagar. O Filho de Deus que assumiu a morte, que é consequência dos nossos pecados, que ressuscitou ao terceiro dia, provando que esse sacrifício foi aceito e que virá mais uma vez, que nos garantiu isso, e nessa promessa nós podemos confiar. Que Deus nos abençoe, que a gente viva assim para a glória do seu nome.